E aí, galera, seja muito bem-vindo, bem-vinda, quase 2.000 inscritos, já tem podcast me chamando, hein? Por sinal, se você conhece algum podcast aí e quer sugerir meu nome, tenho interesse. Eu não sou nem um pouquinho atirada, né? Quem? Eu? Não? Meu nome é Lucas Lisboa, sócio fundador do GBSA Group, banqueiro de investimentos há quase uma década, com passagens por grandes instituições como Credit Suisse e Banco Votorantim. Olha o roteiro. E para a gente alcançar os objetivos aqui do vídeo, a gente precisa conhecer primeiro alguns conceitos iniciais, começando por o que são investidores institucionais ou os grandes donos do capital. Os investidores institucionais, eles possuem 4 principais características que os diferenciam de nós, réis mortais. A primeira delas é a escala, porque estamos falando aqui de patrimônio de pelo menos 25 milhões de dólares até carteiras de bilhões sob gestão. E essa característica, obviamente, ela é extremamente relevante porque isso permite que eles tenham um poder de barganha muito maior, um alcance muito maior, uma operação internacional. Então, de fato, obviamente, eles conseguem exercer sim alguma influência no mercado de capitais. O segundo ponto é a existência de um longo horizonte de investimento, que é inclusive um dos fatores que contribuem para que eles consigam gerar maiores retornos. Ou seja, é diferente de você que está preocupado com o dinheiro de amanhã. Ai, minha renda fixa caiu 2%. Os investidores institucionais estão olhando para décadas à frente. E isso você, como investidor, pessoa física, também deveria estar fazendo, tá? Mas pode deixar aqui, inclusive eu vou abordar esse tema aqui e vou contribuir para o seu conhecimento sobre esse assunto também. O terceiro ponto é que eles contam com uma forte estrutura de governança. Então, investidores institucionais geralmente contam com uma estrutura com conselho, diretoria, eles têm metodologias, às vezes até próprias para fazer gestão de risco, têm equipes específicas para cada tipo de ativo. E a quarta característica é que eles enfrentam desafios regulatórios, que muitas vezes você, como pessoa física, não enfrenta. Então, por exemplo, os bancos são regulados por leis nacionais, regras internacionais, fundos de pensão também têm legislação própria. E eu já vou apresentar todo mundo logo, e no momento certo do vídeo eu explico detalhadamente a função de cada um e os seus objetivos, porque, né, hoje tudo tem que ser rápido, chamativo. Então, os grandes donos de capital, com exemplos, são fundos de pensão, como a Previ do Banco do Brasil e a Petros da Petrobras. Fundações, como a Open Society do George Soros ou a Bill and Melinda Gates, do Bill Gates e da Melinda Gates. Fundos que chamamos de endowments, como o fundo da Universidade do Texas ou o fundo de Harvard. Fundos soberanos, como o GIC de Singapura e o Abu Dhabi Investment Authority de Emirados Árabes. Bancos, como o Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco e seguradoras ou insurance companies, como a Porto, Allianz, Bradesco Seguros. E considerando indivíduos muito ricos, eu vou incluir aqui também os family offices, como, por exemplo, o próprio family office do George Soros. Ah, Lucas, mas cadê a BlackRock nesse meio? Você não falou da BlackRock, mas a BlackRock que manda em tudo, bababá. BlackRock, Vanguard, Carlyle, todas essas grandes instituições, e de fato elas têm uma relevância muito forte no mercado, não são donas do capital. Por definição, o nome gestora de recurso faz a gestão do patrimônio alheio, ou seja, de quem realmente é dono do capital. Até dando um exemplo prático para vocês, em 2024, um fundo de educação do Texas decidiu que tiraria o seu dinheiro da BlackRock justamente porque ele estava considerando que a BlackRock estava sendo woke demais, e isso é real. Eles retiraram 8 bilhões de dólares da BlackRock e provavelmente colocaram em outra gestora. Simples assim. Ou seja, a BlackRock não é tão poderosa quanto a teoria da conspiração faz você pensar. E outro conceito essencial para os investidores institucionais é o Investment Policy Statement, ou IPS. O IPS, que existe tanto para institucionais quanto pessoa física, existe para direcionar quais são os seus objetivos de investimento, quais são os seus parâmetros de risco. E, em resumo, é basicamente um mapa de como se deve investir. Mas antes de trazer a teoria profunda, eu vou criar um exemplo hipotético para vocês. Então, imagine que vem até mim, para a gestão de portfólio, a Greta Thunberg e o Bolsonaro. É engraçado que eu coloquei o Bolsonaro na esquerda, né? Inverte. O Bolsonaro aqui e a Greta aqui. Greta Thunberg é aquela menina jovem, ambientalista, de esquerda, e o Bolsonaro é aquele senhor de mais idade, conservador, de direita. Aí eu vou criar um portfólio de investimento para os dois, e para o caso da Greta Thunberg, eu parto da premissa que minhas expectativas para o setor de petróleo são extremamente positivas, então eu encho a carteira dela de ações da British Petroleum, Petrobras e várias outras empresas de petróleo por aí. Depois de um ano eu acabei acertando, e aí eu falo, Greta, olha só,
eu bati o mercado em 3 vezes. Ela fala, caramba, como é que você conseguiu isso, Lucas? Isso é muito bom. Então, Greta, eu consegui isso botando todo o teu patrimônio aqui nessas ações de petróleo aqui. Ela vai mandar a merda. Que foi o caso da Universidade do Texas com a BlackRock. Ou no caso do Bolsonaro, eu pego o patrimônio dele e invisto majoritariamente num fundo de venture capital que tem como objetivo desenvolver cannabis e uma nova tecnologia que contribui para a cirurgia de trans. Aí o Bolsonaro olha isso e fala, tira o meu dinheiro dessa viadagem, tá ok? E aí eu respondo pro Bolsonaro, Bolsonaro, você não viu meu vídeo sobre private equity no YouTube, cara? Porque lá nesse vídeo eu explico detalhadamente que fundos de venture capital não têm liquidez. Então seu dinheiro tá travado por alguns anos, cara. Aonde está meu erro aqui? Eu olhei puramente pro retorno, mas eu ignorei quase todas as outras premissas do Investment Policy Statement. O primeiro deles é o background do investidor, seja institucional ou pessoa física, que inclui qual é a base de ativos, o patrimônio, quais são os objetivos do investimento e também inclui quais são os valores dessa pessoa ou instituição. Eu ignorei o segundo ponto, que é o objetivo do investimento. Será que, por exemplo, o Bolsonaro tem como objetivo gerar o máximo de retorno possível, ou será que ele prefere ter liquidez no curto prazo e aproveitar a aposentadoria? E em terceiro, eu ignorei completamente o parâmetro do investimento. Por exemplo, eu ignorei a questão do horizonte temporal, que entra aqui, que é para quando você vai precisar desse dinheiro de volta. Eu ignorei completamente tolerância a risco. Eu ignorei completamente preferência por classes de ativos. E aqui um exemplo bacana que eu posso pegar é aquele cara, o Renato Trezoitão, né? O Renato Trezoitão, ele tem esse item do IPS extremamente forte, tá? Porque o Renato Trezoitão, ele tem uma classe específica, na verdade é um ativo específico, do qual qualquer pessoa que faça a gestão do patrimônio do Trezoitão não pode sair, que é, ele investe 100% em Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin vai subir, vai cair, não sei o que. Não importa, a preferência do cliente é essa. Trezoitão, gerei 3 vezes mais retorno do que o Bitcoin aqui em renda fixa. Renda fixa, essa coisa satânica, eu quero Bitcoin, porra. Você vai investir tudo em Bitcoin, você já leu Hayek, você já leu Mises? Eu acho que eu sou péssimo fazendo imitações, vou parar com essa porra. E por fim, também tem que levar em conta outras preferências e restrições, como por exemplo, restrições de investimentos. Às vezes você não pode investir em um lugar ou outro, ou questões tributárias. Tem fundos que são isentos, fundos que você tem que pagar imposto, internacionalização, então tem lugares que vai pagar dividendo. No Brasil você paga dividendo na fonte. E vamos quebrar já o primeiro mito aqui, tá? Quando a gente trabalha com gestão de patrimônio e tomada de decisão, a gente não pensa, o Brasil não tributa dividendo, que maravilha. A gente faz a seguinte conta e eu vou fazer aqui com vocês. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, que tributa dividendo. Nos Estados Unidos, o corporate tax rate é de 21%. Então você vai fazer 1 menos 0,21, dá 0,79%, que pode ser 79%, que pode ser distribuído para as pessoas, os acionistas e tal. Tô até gaguejando todo aqui de tanta raiva que eu tenho desse assunto. Depois disso, você vai fazer uma segunda conta, que é 1 menos 0,15, que é a distribuição de dividendos, certo? A tributação sobre dividendos, e vai multiplicar um pelo outro. Depois você vai subtrair 1, tira o sinal de menos, e aí sobra 0,33, ou seja, 33% é tributado nos Estados Unidos. De você rodar uma empresa, gerar resultado e esse dinheiro chegar no teu bolso, você é tributado em 33% no total, falando de corporate tax rate mais dividendo, tá bom? No Brasil, de fato, a segunda conta é 0, porém a primeira é logo quanto? 0,34. Eu não tenho nada contra você defender que tem que tributar dividendo, tá? Mas, pelo amor de Deus, próxima vez que você for defender essa tese, faça a conta completa. Não vem com, mas os Estados Unidos tributa dividendo. Tá bom, mas o corporate tax rate de lá é 21% e daqui é 34%. E aí? Mas voltando ao tema do vídeo, 3 dos principais modelos de alocação de ativos usados por esses institucionais e algumas pessoas físicas incluem, primeiro, Asset Only Approach. Nesse, o investidor, seja institucional ou pessoa física, foca muito mais no retorno e no desvio padrão, na volatilidade do seu portfólio. Então é aquele modelinho padrão que acho que muita gente já conhece, que é você buscar um retorno o máximo possível dentro de parâmetros de risco adequados. O segundo chama-se Liability Relative, que aí já não é só uma busca por retorno. O objetivo do modelo Liability Relative é justamente casar as responsabilidades ou obrigações do institucional com os ativos ou investimentos que ele possui. Para pegar um exemplo, um banco ou uma seguradora. Um banco, ele tem uma dívida com uma série de pessoas e instituições. Ele pega dinheiro emprestado, seja através de CDB, seja através de outros mecanismos. Por outro lado, os bancos pegam esses mesmos recursos e alocam em alguns investimentos.
Porém, você tem que ter uma gestão adequada desse passivo e desse ativo. Por quê? Imagina que eu tenho um dinheiro para devolver daqui a um ano, entretanto, eu pego esse dinheiro e invisto em um ativo que vai me dar retorno daqui a 10 anos. Você concorda que eu tenho um descasamento muito grande de fluxo? Como é que eu vou fazer para pagar essa dívida daqui a um ano? Então, essa gestão de risco ela é necessária. A gente vai aprofundar um pouco mais esse tema aqui depois. Só que aí agora a gente vai entrar no terceiro, Goals-Based Asset Allocation, que é bem parecido com Liability Relative, só que tem uma diferença bem bacana e é muito bom para investidores de pessoa física, que busca criar subportfólios casando ativos e passivos. Por exemplo, você cria uma série de obrigações. Vamos imaginar hipoteticamente que eu não tenho um filho para ir para a faculdade daqui a 5 anos, pretendo me aposentar em 20 anos e pretendo doar todo o meu patrimônio para uma ONG de ajuda para gatos e crianças daqui a não sei, muito tempo, quando eu morrer. Espero que seja daqui a muito tempo. Se eu tenho esses 3 objetivos, a gente quantifica eles e a gente faz uma alocação de portfólio que esteja casado com esses objetivos. Para a responsabilidade de pagar a faculdade do meu fictício filho daqui a 5 anos, eu vou pegar um portfólio majoritariamente composto por renda fixa e que tenha um vencimento daqui a 5 anos. Pro portfólio da minha aposentadoria, aí eu já vou pegar um pouquinho de renda fixa, mas eu vou começar a tomar mais risco, porque o prazo é mais longo. Então aqui eu já vou começar a colocar um pouco mais de alocação direcionada a investimentos alternativos, como private equity, imobiliário, talvez commodities. E para o terceiro, que aí a gente está falando de uma responsabilidade que só vai existir depois que eu morrer, aí a gente está falando de uma alocação bem mais agressiva. Não precisa de liquidez, porque esse dinheiro ele só vai ser usado, novamente, espero que daqui a muitas e muitas décadas. E temos 4 subcategorias muito utilizadas por investidores institucionais. A primeira chama-se Endowment Model, que tem uma alocação mais alta do que os comparáveis em investimentos alternativos, como o Private Equity, que tem vídeo aqui no canal, assistam lá. Real Estate, infraestrutura. Eles costumam ter uma gestão ativa dos investimentos, porém eles têm uma estrutura interna bem pequena e por isso costumam delegar o seu patrimônio para outros gestores de investimento. Um bom exemplo é o próprio fundo do Texas, que deixou o dinheiro com a BlackRock. Já o Canadian Model, ou modelo canadense, é praticamente a mesma coisa, a maior alocação em investimentos alternativos, etc., mas com uma diferença. O time de administração de recursos e de gestão e análise de investimentos interno é mais forte. Então, eles tomam as decisões de investimentos, eles não precisam direcionar essas decisões para uma gestora de recursos, como uma BlackRock da vida, por exemplo. Temos o Norway Model, ou modelo norueguês, que busca fazer uma gestão de portfólio voltada para 60% a 70% aí de ações listadas e uns 30% a 40% em renda fixa. E, por fim, o Liability Driven Investing, que é muito utilizado por bancos, por seguradoras, porque o objetivo aqui é fazer aquele casamento entre ativos e passivos, ainda assim gerando um retorno, mas esse retorno ele tem que ser realizado com muita cautela quanto ao risco e existe uma gestão de risco muito forte. Para esse perfil específico, existe uma estratégia chamada imunização, que é basicamente buscar mitigar ao máximo o risco entre o ativo e o passivo. E uma das mais conservadoras dela, que eu vou pegar aqui só de exemplo, chama-se Cash Flow Matching, que é basicamente você casar os fluxos de caixa do que você deve com os fluxos de caixa daquilo que você tem a receber. Então, por exemplo, se um banco tem que pagar 100 no ano 1, 2 e 3, ele casa com receber 100 no ano 1, 2 e 3. Ah, tá. 2 observações bem relevantes para vocês agora. A primeira delas é que vocês já perceberam que é extremamente heterogênea a Faria Lima. Os objetivos dos investidores institucionais e pessoas físicas são extremamente diferentes. As estratégias são muito diferentes. Não existe um consenso de todos queremos o máximo de dinheiro possível. Fundos de pensão buscam casar os seus ativos com o que eles têm de responsabilidade. Bancos têm as obrigações, sejam regulatórias, sejam internacionais, seja de gestão de risco. Dito isso, a gente já quebra aquele outro mito de que a Faria Lima é homogênea e todos querem a mesma coisa, e aí você acaba com todas as teorias conspiracionistas de o Copom é definido pela Faria Lima. Tá, mas pera lá, para qual tipo de investidor da Faria Lima? Porque talvez tenha um que quer taxa de juros mais baixa, mas tem outro que quer taxa de juros mais alta, mas tem outro que não está nem investido no Brasil, tem outro que está investido em alternativo. Você tem tanto investidor diferente que você concorda que não só não faz sentido existir um complô da Faria Lima, uma briga nós contra eles, como na verdade isso é extraordinariamente ilógico. Mas afinal, quais são então os objetivos dos donos do capital? E aqui eu vou começar então pelos fundos de pensão. Por exemplo, a Petros, Funcef e Previ. Que por sinal eles detêm boa parte dos títulos da dívida pública, tá? Então quando você reclamar dos rentistas e tudo mais,
eles têm aí pelo menos uns 20 e poucos por cento da dívida pública nacional. Mas eles detêm títulos públicos por algum motivo conspiracionista? Não, é simplesmente porque a obrigação dos fundos de pensão é garantir a aposentadoria dos seus clientes. Com algumas contas matemáticas e considerando expectativas, é possível você ter uma estimativa aí de quando você vai ter que começar a pagar os seus clientes e até quando você vai receber dinheiro. Ou seja, usar instrumento de renda fixa é um mecanismo bem bacana para você fazer esse casamento. O segundo institucional do qual eu vou falar são as fundações, e aqui entra, por exemplo, aquela Bill and Melinda Gates Foundation, a Open Society, e o grande objetivo das fundações é justamente atender os interesses filantrópicos dos seus donos. É algo um pouquinho mais pessoal. Considerando isso, então, o objetivo financeiro das fundações é garantir que o fluxo de caixa que é necessário para manter as atividades que os donos querem, os fundadores querem, seja financiar pautas que o fundador prefira ou goste e tudo mais, dentro de uma margem aí de volatilidade razoável. Não se busca um retorno extraordinariamente absurdo, é basicamente financiar os gastos que eles têm. O terceiro institucional, que são os endowment funds, e aqui entram, por exemplo, fundos de universidades, fundos de hospitais, etc. Eles são bem parecidos com as fundações, mas eles tendem a ter uma necessidade de liquidez menor porque eles costumam receber mais doações. Então, por exemplo, o fundo de Harvard tem os seus ex-alunos que doam constantemente. Por terem uma necessidade de liquidez menor, eles acabam podendo correr um pouquinho mais de risco do que as fundações, por exemplo. Então, eles podem investir mais em alternativos, em fundos de private equity, não tem essa necessidade de liquidez tão urgente. A gente tem também os family offices, que faz a gestão do patrimônio de famílias bilionárias ou milionárias e grupos de famílias multimilionárias ou bilionárias, como, por exemplo, o family office do próprio George Soros. E aqui os family offices eles têm objetivos completamente diferentes. Aqui realmente não dá para classificar, porque pode ter family office que tem como objetivo sucessão patrimonial, pode ter outro family office que tem como objetivo gerar o máximo de retorno possível. Então aqui realmente não dá para dizer qual é o objetivo de um family office em específico. Tem que analisar um a um. Os fundos soberanos, aqui a gente está entrando no grande sonho do nacionalista e a gente tem principalmente 5 tipos de fundos soberanos, tá? Vou tentar simplificar, é um tema mais complexo, mas em resumo é o seguinte. Primeiro a gente tem os fundos de desenvolvimento, que tem como objetivo principalmente o desenvolvimento socioeconômico de um país, e aí a gente está falando de investimento em infraestrutura, pesquisa, desenvolvimento. Como o foco aqui é em longo prazo, a necessidade de liquidez realmente acaba sendo bem baixa. E aí a gente tem vários exemplos de fundos desse tipo lá fora. Os fundos de savings, que têm o objetivo de salvar dinheiro, poupar dinheiro para gerações futuras. A Noruega tem um exemplo bem bacana disso. Esses fundos costumam usar recursos oriundos de ativos não renováveis, como por exemplo o petróleo, para investir para a geração futura mesmo. Como o foco é em poupar dinheiro para gerações futuras, aqui eles podem tomar mais risco. Então tem um pouco mais de investimento em private equity, um pouco mais em ativos ilíquidos, e a busca por retorno é maior. Um exemplo é o GPFG da Noruega e outro exemplo bem bacana é o Abu Dhabi Investment Authority, ou ADIA, dos Emirados Árabes. Fundos de reserva de pensão, cujo objetivo é gerar retorno para atender passivos de contingências governamentais futuras. Os fundos de reserva, cujo objetivo é abaixar o custo de carregar moeda estrangeira. E nesse aqui só faz sentido você ter, se você for capaz de gerar um retorno superior à sua taxa de juros. Se não for o caso, é melhor você usar o dinheiro para amortizar a dívida, então, obviamente, a gente não tem um desse no Brasil. E, por fim, esse aqui vai ser bem legal, porque aí a gente vai começar a nossa história sobre o Fundo Soberano do Brasil. Os fundos de estabilização orçamentária, que tem como objetivo reduzir choques macroeconômicos, seja por questões externas, seja por momentos de commodities. Quem é bem nacionalista geralmente gosta muito desse tipo de fundo, e com razão, tá? Tem motivos para isso. Só que agora a gente vai entrar na nossa historinha. O Fundo Soberano do Brasil, ou o FSB, foi criado em 2009, existiu até 2017, teve um aporte inicial de 14 bilhões de reais, e ele era um fundo híbrido de estabilização e desenvolvimento. Você acabou de aprender sobre esses dois. E dentre os diversos objetivos do FSB, 2 que a gente vai focar aqui eram mitigar choques de ciclos econômicos e fomentar o desenvolvimento estratégico nacional. Esses 2 são características de fundos de estabilização e fundos de desenvolvimento. Até agora tá bacana a história, só que eu te pergunto, será que teve captura política desse fundo? Porque a gente é bastante dependente de petróleo, concorda? E guarda essa informação, que ela vai ser importante, tá? Considerando o mandato do FSB e as melhores práticas de gestão de portfólio e teorias de diversificação de investimentos,
O óbvio a se fazer dentro do mandato do FSB era investir em infraestrutura no país, ou em pesquisa e desenvolvimento, para o lado do desenvolvimento, ou investir em setores que nada tivessem a ver com petróleo, justamente para mitigar choques em caso de queda do preço do petróleo, certo? Será que você consegue adivinhar o que fizeram? Meteram 80% do fundo em ações da Petrobras, 10% em ações do Banco do Brasil e os outros mais ou menos 10% em letra do Tesouro Nacional. Cara, uma criança que folheasse qualquer livro desses aqui, dessa biblioteca aqui atrás, já ia saber que ia dar merda. E para concluir, os institucionais, os bancos e seguradoras. Os bancos e seguradoras, basicamente, sempre vão operar buscando maximizar o lucro, mas sempre ponderando os ativos e os passivos e o risco dos dois lados. É extremamente importante para essas instituições estarem de acordo com questões de legislação, regulamentação internacional, gestão de risco e tudo isso que eu falei anteriormente, que vocês agora já sabem. Dito isso, não faz sentido o banco buscar retorno a qualquer custo. Seria algo completamente ilógico e ineficiente. E agora chegamos na parte de quebrar os mitos, né? Eu já quebrei uma boa parte deles ao longo do vídeo, mas agora vamos tentar sintetizar e trazer alguns novos, que vocês talvez já consigam quebrar justamente porque aprenderam tudo que aprenderam ao longo do vídeo. Primeiro mito: a Faria Lima manipula a taxa Selic. Bom, você acabou de aprender sobre diversos investidores institucionais com diversos objetivos diferentes, diversos perfis de investimento diferentes, diversos modelos de gestão de risco diferentes, é uma heterogeneidade do caramba. Você concorda que é impossível juntar essa galera numa salinha e fazer com que todos eles entrem de acordo com a taxa Selic será tal? É por isso que a gente dá risada nessa frase. Mas, enfim, como ela é muito dita por aí, vale a pena reforçar que é uma mentira. Mito número 2, os bancos se beneficiam de uma Selic alta. E aí, meu Deus do céu, a gente tem todo o vídeo aqui justamente provando o oposto, mas só para exemplificar, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro que geralmente quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos de renda fixa cai. Dito isso, quando a taxa de juros, e aí vamos considerar desde a ponta curta, que é a Selic, até a ponta longa, que são os títulos de longo prazo, etc., se essas taxas sobem, o valor presente dos ativos e passivos do banco cai. Acontece que o banco tende a dever muito mais coisa no curto prazo do que no longo prazo. Exemplo, se você for no banco agora sacar o seu dinheiro, ele tem que te entregar. Porém, o ativo dele é um empréstimo financiado aí de um carro de 4 anos. Com a subida na taxa de juros, a queda no valor desse ativo que ele tem para receber ao longo dos próximos 4 anos é muito maior do que a queda que ele vai ter no valor que ele te paga lá na sua conta do cofrinho, sei lá, da Nubank. Mito número 3. E esse capital especulativo aí que você falou desses fundos soberanos aí que só chegam no Brasil para especular e sugar nossas riquezas? Bom, Mubadala, Fundo Soberano dos Emirados Árabes, investiu no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, do zero. O GIC, Fundo Soberano de Singapura, se comprometeu com investimentos no bloco da SEDAI. Eu estou falando aqui de investimentos que geram retornos reais aqui no Brasil, tá? 4. As gestoras como a BlackRock mandam no mundo. E aí aqui, de fato, eles têm alguma interferência por conta do tamanho que eles têm. Só que, no final das contas, quem manda é, ou pelo menos deveria ser, o investidor, o dono do capital, que é quem colocou dinheiro na BlackRock. Dito isso, eu não posso concluir que definitivamente é uma falácia. Mas a tendência é que seja. Mito número 5, esses rentistas aí que detêm a dívida pública brasileira. E aí a gente volta para o outro fato que eu mencionei, que é boa parte dos detentores de dívida pública no Brasil são os fundos de pensão. Ou seja, velhinhos, aposentados, gente que vai se aposentar. Ah, eu quero dar calote na dívida pública. Você quer dar calote em velhinho, né, filha da mãe? E por fim, o mito do compre minha carteira de trading, siga meus investimentos, meus passos, meu portfólio, blá blá blá, que muitos influencers saem falando por aí. Você aprendeu que cada investidor, cada institucional, cada pessoa física tem seu próprio perfil de investimento, que existem várias premissas que precisam ser assumidas, que variam de acordo com cada perfil diferente, enfim, são várias variáveis. Dito isso, não siga a porcaria do portfólio do guru online, da puta que pariu, pelo amor de Deus. Cria o seu próprio.
E não é muito complexo, você só precisa aprender um básico, que inclusive eu ensino aqui no canal. Investe em ETF, sabe? Investe em renda fixa. Foca nesse casamento de passivo e ativo que eu falei, sabe? Tem uma dívida para daqui a 5 anos, investe com um horizonte de 5 anos. Por fim, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, deixa o like no vídeo, curta, compartilha. Eu confesso que eu tô bem cansado, esse vídeo aqui ele foi bem denso, mas enfim, se você pretende aprender mais sobre mercado financeiro, finanças, mercado de capitais, etc., clica aqui na playlist sobre Investment Banking, visita o canal e vamos sempre seguir juntos pelo desenvolvimento de um mercado de capitais e de um país cada vez melhor. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.